Então, na realidade, o que nós encontramos aqui não é simplesmente 5 loucas dormindo. Diz que todas dormiram. É um efeito natural de uma situação que se prolonga. E ele continua. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quando fala meia-noite, ele está dizendo algo que Jesus já havia advertido. A segunda vinda não vai ocorrer naquele momento principal do dia, 10, 11 horas da manhã, 3 da tarde, porque é um momento que todo mundo está alerta. Ele vem exatamente no meio do que seria uma noite espiritual. E as pessoas estariam dormindo. Só que todo mundo levantou, né? E se prepararam e quiseram já seguir o noivo. Aí aconteceu o seguinte. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Vejam bem, quando a gente trabalha hoje em dia, sei lá, o celular, qualquer coisa dessa, quando está perto de ele acabar, ele começa a fazer pi, pi, não é assim? Essas lâmpadas de natureza espiritual, ninguém tem um aviso, nem um barulhinho, nem coisa nenhuma, que o azeite está acabando. Elas dormiram, certamente as lâmpadas ficaram acesas, estavam sei lá onde, no meio de um local que não tinha iluminação natural, e o azeite foi gastando. A palavra de Deus sempre nos adverte para uma vida de fé em fé, renovada no chamado culto racional, que é o culto diário. É muito comum a pessoa passar por uma fase espiritual ótima, aí ele pensa, estou abastecidão, estou beleza, não tenho problema nenhum. E deixa, descansa, relaxa. Aí quando elas acordaram e se prepararam, elas descobriram que não havia azeite suficiente. Ora, Apocalipse 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Note, é muito assim vasto o potencial de identificar as lâmpadas e o azeite. Normalmente, a melhor das formas de simbolizar é exatamente a presença do Espírito de Deus ativamente na pessoa. Aqui ele fala algo que eu não vou nem entrar no mérito, é uma coisa até um pouco complexa, fala 7 Espíritos de Deus, né? Mas quantos Espíritos tem? Deus não é trindade, então como é que é o negócio? Não é isso não. O número 7 é o número da perfeição, significa a plena ação do Espírito de Deus. Aí o que aconteceu? Elas pediram o azeite emprestado das outras. E as outras, naturalmente, disseram que não era possível. As prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Romanos 14, 12 diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não existe possibilidade de transferir bênção, poder. A gente às vezes confunde, né? Porque é possível impor as mãos sobre alguém e orar, ele ser abençoado ou curado. Isso não transfere qualificação para ser arrebatado. Mas essa qualificação espiritual para o arrebatamento, ela é intransferível. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ora, é interessante notar que todas as pessoas, quando percebem o risco que estão correndo de não participar desta bênção, que eu vou dizer seriamente para vocês, é a bênção suprema que está marcada no universo, é participar do arrebatamento. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou
para os que o amam. E essas meninas, quando viram que estava sem azeite, correram desesperadamente para tentar uma solução. Mas o que aconteceu? E, chegando as virgens depois, que tinham ido comprar, bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos. Veja, lá em Provérbios 29:1 diz assim: aquele que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, será quebrantado sem que haja cura. Elas perderam aquela oportunidade. Vocês podem estar certos que o plano de Deus é um plano muito bem montado, etc. e tal, só que é um plano que não pode fazer curvinhas, dar um jeitinho, quebrar o galho de ninguém, não. Mas ele respondeu, o Senhor da casa, né? Em verdade vos digo que não vos conheço. Veja, é uma situação muito desagradável, muito triste. A gente pensa, oh, mas que coisa, não é? Mas vocês prestem atenção que nós estamos diante de todo apoio, toda orientação, toda ajuda de Deus. Deus convida, Deus oferece todos os meios. Agora, é preciso estar preparado. Jesus, ele nos adverte, porque no final dessa história, ele não contou essa história sem razão, ele contou essa história para que nós estivéssemos atentos para a sua segunda vinda. Portanto, vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lá no Evangelho de Mateus, há um texto grande, a gente pode só pegar umas partezinhas e mencionar, mas basicamente ele descreve essas advertências. Veja que nós, ao examinarmos os conceitos que rodam por aí, nós geralmente temos o seguinte tipo de caminho: as pessoas procuram enquadrar os outros, enquadrar as almas, as pessoas, os crentes, vamos dizer, entre aspas, no seguinte conceito: venha para a minha igreja, porque a minha igreja você vai ser curado, vai ser abençoado, vai resolver o problema familiar e, eventualmente, você vai ser salvo e vai ser arrebatado. Queridos, esta não é nenhuma regra que vem de Jesus. Jesus estabeleceu para nós algumas situações muito severas, eu diria. Eu acho que a gente esquece, ou sei lá, a gente nem quer ficar pensando nisso, né? Um assunto meio desagradável, chamar atenção. Não é bem por aí, não é? O que acontece no texto de Lucas 17? Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. E 2 estarão no campo e um será tomado e outro será deixado. Veja, quando você fala de 2 que estão trabalhando, ou 2 que estão dormindo numa mesma cama, você está falando de pessoas que convivem todo dia. Marido e mulher, filhos, irmãos, pessoas que aparentemente eles têm uma vida semelhante. Já o outro, na época de Jesus, né, todo mundo estava ali colhendo, sei lá, uvas, o outro estava plantando trigo, o outro estava arando a terra, e aqueles 2 que estavam ali, eles deviam bater um papo, né, a respeito da religião, a respeito das coisas que são certo ou errado, etc. e tal. Só que cada um deles tinha a sua qualificação, e um vai e outro fica. Mas não é possível, eu estou grudado no cara, que onde o cara vai, eu também vou, é desse jeito. Não é a opinião de Jesus. Ora, tem uma dificuldade que a gente tem que levar em consideração, que se eu tiver que me manter numa espécie assim de apreensão, né? Quem sabe quando é que Jesus vem? Ninguém sabe.